Você viu na previsão do tempo que o clima continua seco em todo o estado. No último sábado, inclusive, nós mostramos que a baixa umidade relativa do ar contribui para o aparecimento de doenças respiratórias, Carol. Pois é, Márcio, mas você aí de casa saberia me dizer o que significam essas alterações climáticas? Não? Então, Suelen Batista e Jimmy Torres explicam agora. Você já observou? Nos intervalos do MG Inter TV primeira edição, os apresentadores sempre informam a temperatura e a umidade relativa do ar. A temperatura de momento 24 graus. A umidade relativa do ar é de 38%. Mas o que é e como se mede essa umidade? Para descobrir, nós viemos a uma mini estação meteorológica instalada em Timóteo. E quem vai nos explicar é o Leonardo, que é físico. Leonardo, primeiro, o que é a umidade relativa do ar, para quem está em casa entender com clareza? O ar, a uma certa temperatura, ele possui uma capacidade máxima de conter vapor de água. A umidade relativa do ar seria, então, a quantidade de vapor que está presente em dado momento, dividido pela quantidade máxima que o ar consegue armazenar. Então, por exemplo, se a umidade relativa do ar for 50%, significa que nesse momento a gente tem uma quantidade de vapor de água que é metade do máximo que esse ar consegue suportar. Como é medido essa umidade? Bom, a umidade existem várias formas de medir. Aqui no Cefet a gente tem uma mini estação didática onde a gente utiliza um instrumento chamado psicrômetro. Que é esse equipamento aqui? Que é esse equipamento aqui de madeira, né? Ele é composto de 2 termômetros. Aqui a gente tem um termômetro seco, onde o bulbo do termômetro está em contato direto com o ar. E no outro termômetro a gente liga um barbante no bulbo e esse barbante ele está sempre úmido. O que acontece é que essa água que está no barbante vai evaporar e a taxa de evaporação de água nesse barbante está ligada à umidade relativa do ar nesse momento. Então a gente vai ter uma diferença de temperatura entre os 2 termômetros. Outra possibilidade são os instrumentos digitais, que está acusando 41% de umidade relativa. O índice de umidade relativa do ar, considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde, é de 60%. Quando chega a 30%, o estado é de atenção. Entre 20% e 12%, estado de alerta. E abaixo de 12%, estado de emergência. Neste ponto, é preciso interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde. Segundo este professor de geografia, a umidade relativa do ar média no Vale do Aço fica entre 70% e 80%, mas o índice pode aumentar ou diminuir, de acordo com a estação climática, como agora no inverno, por exemplo. Principalmente ao final do inverno e início da primavera, você tem um período em que a umidade relativa do ar ela é menor, levando em consideração que você teve um período de estiagem muito longo em regiões de clima tropical como o nosso. Durante o inverno a precipitação é menor e tendo em vista que ao final do inverno você tem um maior aquecimento do ar atmosférico. Então esses 2 fatores fazem com que a umidade relativa do ar esteja mais baixa. Alguns sinais da baixa umidade podem ser vistos sem a ajuda de equipamentos. Durante o verão, a umidade relativa do ar na nossa região tem uma tendência de ser bem maior. Então a gente consegue visualizar nuvens com estruturas verticais mais elevadas, como nuvens cumulonimbus, por exemplo. Se a gente observar o céu durante o inverno, a gente percebe uma pouca quantidade de nuvens, principalmente cirros e nuvens mais baixas, o que está intimamente relacionado a essa umidade relativa do ar menor.